Santo, Deus, faça, Pai, em nosso meio, em nossas vidas, outra vez, Pai, como na primeira vez, Senhor. Nós queremos, sim, Pai, mergulhar, Senhor, em Tua presença, Pai, nos lançar em Teus braços, Pai, sem nos preocupar com o que está ao nosso redor. Faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de Você. Não é como um aguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando Tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Oh, Jesus, surpreenda-nos, Pai, novamente. Nós queremos, sim, Pai, que o Senhor faça outra vez, como na primeira vez, Pai, que nós venhamos mergulhar em Ti, mergulhar em Tuas águas. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis.
Rei dos reis, Rei dos reis. Oh, teu nome é santo, 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 santo. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Esconda-nos em ti. Esconda-nos em ti, Jesus. Em tua nuvem de glória. Em tua nuvem de glória. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 Jesus. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 Jesus. Ofereça a sua adoração nessa noite ao Senhor. Entregue a sua oração em forma de canção, em forma de lágrimas. Da melhor forma que você puder, expresse ao Senhor naquilo que você sente por Ele. Oh Senhor, vem, 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 Jesus. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti, como teu queima por mim, como teu queima por mim, Jesus. Meu coração queima por ti, Jesus. Amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Aqui está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio,
pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ó que está sentado no trono, e ao seja o louvor. A igreja declare: seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro, minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Pai, nossa alma anseia por ti, Pai. Nós temos sede por ti, Jesus. Nós temos sede por tua presença, Pai. Senhor, nós necessitamos de ti, Pai. Nós necessitamos de ti, assim como a corça anseia pela água, Pai. Assim como uma terra seca anseia pela chuva, nosso coração tem sede de ti, sede e fome da tua presença, Pai. Sacia-nos nessa noite. Sacia-nos, Espírito Santo de Deus. Oh, tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
exaltamos, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Senhor, te bendizemos, Pai, te exaltamos, Deus. Tu és poderoso, Tu és maior do que qualquer outro Deus, qualquer outro santo, não há outro igual ao Senhor, Pai. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu estás acima de tudo e de todos, Pai. Te bendizemos nessa noite, Deus. Aleluia. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Lá fora talvez tem gente fazendo festa, tem gente soltando fogos, mas nós aplaudimos ao Senhor, amém? Aleluia, santo Tu és, Deus. Glória a Deus. Amados, não tem como não se alegrar, né? Sabendo que nós servimos um Deus todo-poderoso. Poderoso Deus. Algo que enche nosso coração. Amados, saber que Jesus, que hoje nós alcançamos a salvação através da sua entrega na cruz, daquilo que Ele fez por nós, por amor a nós. Isso é motivo de alegria, motivo de estarmos sorrindo, mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo que acontece conosco no mundo. Ontem nós fomos, acho que vocês já sabem, já viram, batizar lá uma senhora. Fomos buscar ela na casa dela. A alegria daquela senhora, o entusiasmo dela, Vamos, queria ir rápido, queria chegar rápido. Nós conhecemos ela um pouquinho antes, vimos como ela era, uma mulher sisuda, triste, com semblante triste. Ver ela daquela forma é algo que nos traz alegria no nosso coração. Estamos servindo um Deus tão poderoso, que transforma a vida daquele que quer. Ele transforma. E creio que todos nós já queremos, Lá em Salmos número 100,
Abrem lá. Salmos número 100, né, que diz assim, a partir do primeiro: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça em seus átrios. Entre por suas portas com ações de graças em seus átrios. Com louvor, dê graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Como não se alegrar, né, diante de uma afirmação que nós já sabemos, mas a palavra nos afirma isso. Ele é o nosso Criador, Ele nos criou, nós somos dele. Ele, sabe, a fidelidade dele dura por todas as gerações, até o fim, não há final. Então nós somos, sabe, acariciados, nós somos paparicados por esse amor, nós somos amados por essa fidelidade dele, por esse amor, pelo que ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos nada, porque nós somos, né, nosso coração ele é mau, sem merecer. Jesus, ele veio, se entregou na cruz por nós, nos amou, nos livrou, nos deu salvação, motivo de nós estarmos alegres, confiantes, sabe, sabendo daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode fazer por nós, daquilo que Ele já fez e pode fazer ainda muito mais por nós. Esse é o nosso Deus que nós servimos, Ele que nós temos que render graças, amém? Então esse momento é um momento de nós, amados, reconhecer Ele nas nossas vidas, reconhecer o seu poder, reconhecer aquilo que Ele nos fez, aquilo que Ele nos faz pelas nossas vidas, entregando o nosso dízimo, a nossa oferta. Digo isso porque aquele que ainda não reconhece, aquele que ainda não tocou seu coração, não tem o reconhecimento dele como Ele era em nós, não consegue. Não consegue. O dinheiro fala mais alto. O valor que está em seu bolso fala mais alto. Mas Ele tem que falar mais alto em nós. Amém? O seu amor tem que falar mais alto para nós. E que esse é o momento de nós entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Separa aí, enquanto nós vamos agradecer. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Jesus. Oh, Papai, obrigado, Pai, pelo seu amor, Pai, por o Senhor ter, Pai, derramado, Pai, da sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Deus, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, por nós estarmos aqui hoje, Pai, nesse lugar, nessa igreja, Pai. Ah, Papai, foi pela sua misericórdia, Pai, foi pelo seu amor, Pai. Nós não estamos aqui, Pai, nesse dia, Pai, com saúde, Pai. Nós não estamos aqui, Pai, alegres por nosso merecimento, mas é pelo Senhor, Pai, aquilo que o Senhor é sobre nós, sobre as nossas vidas, o que o Senhor fez sobre nós. Por isso nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, Pai, oh Deus, e glorificamos o seu santo nome, Pai, nesse dia, nesse momento, Pai, e entregamos, Pai, no seu altar, Pai, nossos dízimos, nossas ofertas, Pai, abençoa, Pai, abençoa a cada um aqui, Pai, a cada família representada aqui, Pai, na sua igreja, Pai, derrame das suas bênçãos, Pai, oh Deus, que as suas bênçãos, Pai, venha encher, Pai, a sua vida, a sua casa, a sua família, Pai, oh Deus, e que nada, Pai, nada faltará, Pai, nada venha, Pai, oh Deus, trazer, Pai, que nós ficamos, Pai, oh Deus, triste, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e que nos ama. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Você que trouxe, levanta do seu lugar e venha até o seu Flácio, tá com alegria, amém?
foi cortado, Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom, em uma terça-feira de feriado, poder ver os irmãos aqui conosco. Nós estamos felizes com a vida de vocês. Dizer que Deus tem grandes coisas para nossas vidas. Ele deseja manifestar a sua bondade, assim como já tem manifesto sobre nós. Porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom. Amém? Podemos dar a Ele glórias. Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abra em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Pastor Carlos e a família já foram embora. Eles iam passar na praia em Recife, ficar lá hoje e amanhã. Na quinta eles retornam para São Paulo, se eu não me engano. Foi muito bom ter eles aqui com a gente, né? Ministrou a palavra no domingo, pregou na quinta lá nos Cardos, batizou um irmão lá. Ontem, no domingo pregou aqui, ontem ele ministrou lá nos Cágado, ministrou o TLC e também batizou a irmã Maria, né, que o seu Carlos falou aqui. Foi muito bom ver a alegria dos irmãos lá descendo as águas, cumprindo a ordem de Cristo. Dona Maria estava numa expectativa. Capítulo 8 de Atos, nós vamos ler o verso 1, que diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Só até aí. Vamos orar mais uma vez.
Pai, nós te entregamos essa noite, ó Deus, esse momento, eu sei que o Senhor reservou para nós. E eu tenho plena convicção que nada, absolutamente nada, será capaz de nos tirar, de nos afastar do seu amor, o amor que está em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Nós somos seus, fomos comprados por um precioso preço de sangue da sua morte. Nós valemos, ó Pai, o teu sacrifício na cruz. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui está a sua igreja, os seus filhos, ó Pai, lavados e remidos pelo seu precioso sangue. Que as trevas não tenham poder, que o engano não encontre morada em nosso ser, mas que a tua verdade, que diz, ó Pai amado, que ela liberta, ó Deus amado, por meio do conhecimento, ó Pai, nós queremos que ela então traga essa liberdade, essa vida sobre nós. Ó Deus amado, abrindo os nossos olhos, revelando-nos a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós sabemos que a igreja do Senhor, ela é uma igreja que estava sofrendo perseguição. Estevão tinha acabado de ser morto e Saulo, né, que depois passou a ser chamado Paulo, depois que teve um encontro com o Senhor. Ele então obteve ordem para perseguir a igreja, os cristãos, de ir nas casas, em cidades. Ele entrava nos lares, arrancava mulheres, crianças e mandava prender. Muitos foram mortos na perseguição da igreja. A igreja não podia se reunir como nós nos reunimos, e ela foi dispersa, ela se dispersou. Ela saiu por toda a região da Samaria, né, toda a região de Samaria da Judéia ali, e eles andavam espalhados, meio que sem rumo. Mas a igreja, ao se espalhar, ao se dispersar, eles andavam anunciando e pregando o evangelho, e a igreja tomava força e tinha cada vez mais um crescimento no meio do povo de Deus. E isso fez toda a diferença, porque a igreja que se encontrava em Jerusalém, ela então trouxe para aquele lugar um crescimento por meio da perseguição. E a igreja precisa avançar, independente do que possa acontecer ou vir contra a igreja do Senhor. Essa igreja sou eu, é você, somos nós somos a igreja do Senhor. E nós hoje temos liberdade, podemos sim nos reunir, cultuar ao Senhor. Mas talvez virá dias, ou poderão vir dias, em que nós poderemos sofrer perseguições. E ao sofrer essas perseguições, de nós precisa ser extraído o melhor de Deus de sobre as nossas vidas. A igreja não nos pertence, não pertence ao homem, a uma classe de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo, e ela tem um Senhor, um dono, e esse Senhor e dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por Ele nós nos movemos, por Ele nós prosseguimos, por Ele nós caminhamos, por Ele nós subsistimos. E nada, nem por maior que seja, os poderes das trevas não será capaz de paralisar a igreja do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Essa igreja que por séculos sofreu perseguições e tem sofrido em todas as partes do mundo, ela subsiste porque o Senhor das suas vidas é quem a sustenta e as faz vitoriosa em toda e qualquer situação. Nós precisamos entender, queridos, que para nós produzirmos algo, mesmo que por meio das pressões, por meio das perseguições, das lutas, das dificuldades que sobrevêm na vida do cristão, é exatamente nesses momentos em que precisa ser liberado de nós a glória de Deus, o poder de Deus, os valores de Deus sobre a nossa vida. A igreja, ao ser perseguida, ela se espalhou, e nós podemos ver no versículo 1, ele diz, Saulo ali, né, estava consentindo na morte de Estevão, ele participou ali, meio que assumiu aquele homicídio
da morte de Estevão, Paulo assinou, ele então concordou com aquilo que estava acontecendo com Estevão, porque Estevão estava pregando o evangelho, anunciando as boas novas, e naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, eles foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Eles se dispersaram naquelas regiões, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E a igreja se dispersou, a igreja se espalhou, a igreja estava sofrendo perseguição, mas a igreja não negou as suas qualidades, a igreja não negou os seus valores, os princípios que ela tinha adquirido e recebido da parte do Senhor. Essa é a igreja que precisa subsistir nos dias atuais, uma igreja que sabe a sua identidade, seu real valor, e que não negocie, nem tampouco abre mão, por maior que seja a luta, as dificuldades da vida. Irmãos, nós sabemos que as lutas são diárias, sabemos que o inimigo ele trabalha para paralisar a igreja do Senhor, mas em Cristo Jesus nós venceremos, e ainda que as perseguições venham sobre a nossa vida, nós não podemos parar, precisamos avançar, continuar acreditando naquilo que o Senhor fala ao nosso respeito. Eu e você somos a igreja vitoriosa. A igreja, ela avançava cada vez mais. Quando se intensificavam as perseguições, a igreja avançava. A igreja crescia, eles não podiam ter um lugar como igreja para se reunir, mas eles iam de casa em casa e ali cultuavam ao Senhor, e a igreja ia crescendo em forma de célula, se espalhando na região, e a igreja hoje está em cada parte do mundo, porque irmãos fiéis não negaram a sua fé e prosseguiram crendo no poder de Deus que atuava sobre as suas vidas. Houve naquele lugar grande perseguição, sim, e a igreja e o povo de Deus, cada vez mais, era posto nas prisões e até mortos por causa do evangelho, por causa do nome de Cristo. No verso 2 e 3, diz assim: alguns homens piedosos sepultaram ali Estevão, e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, detestava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo era um homem perverso, que por ignorância e por entender a lei, ele obteve ordem e direito para perseguir a igreja do Senhor. E ele ia de casa, nas casas dos irmãos, ele invadia, ele arrancava de dentro dos seus lares, cristãos, crentes, homens e mulheres tementes ao Senhor. E isso era o que ele fazia, e a Bíblia diz que ele não tinha prazer na igreja do Senhor, ele detestava a igreja, e ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava nas prisões. Tudo isso, queridos, por causa do nome de Cristo. Tudo isso por causa do nome daquele que os libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a igreja não temia, a igreja não negava a sua fé, nem as suas qualidades, as suas características. Estevão foi morto por causa do nome de Cristo, foi apedrejado no capítulo 7, depois você pode ler em casa, que ele foi apedrejado, ele viu os céus abertos e o Senhor de pé. E ele então perdoa aquela agressão dos homens por ignorância que tiraram a sua própria vida. Mas Estevão tinha certeza de que os homens poderiam até tirarem a sua vida, mas não poderiam tirar o Cristo do seu coração. A sua fé jamais seria destruída, porque ele tinha crido no Todo-Poderoso e o Senhor se revelou a ele no momento mais doloroso da sua vida. Queridos, é justamente isso que Deus quer gerar em nós. Uma igreja que não negocia a sua fé, uma igreja que não se permite deixar que as circunstâncias, as adversidades
roube a sua esperança e a certeza daquilo que Deus plantou no seu coração. Se nós não nos mantermos fiéis, se nós não nos mantermos crendo naquilo que Deus fala ao nosso respeito, na primeira perseguição, nós abandonaremos o Senhor e não permaneceremos até o fim. A Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para entrar no reino dos céus. Nós precisamos ser homens de fé, homens de coragem, mulheres de coragem, pessoas que de fato entenderam a salvação e dela não abrem mão por qualquer coisa. Olha que nós estamos falando de questão de vida e muitos na nossa geração negam o Senhor por besteira, abandonam o Senhor por qualquer coisa. Nós somos, querido povo, que de fato representa o reino de Deus aqui na terra, e nós precisamos fazer de fato isso, ser representantes do reino, com qualidade e fidelidade diante daquele que nos confiou, tamanho privilégio de sermos chamados embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes legais do reino de Deus aqui. Verdadeiros cristãos, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, que eles foram submetidos, eles não abriram mão da sua fé, não abriram mão daquele que de fato tinha tirado a vida deles de uma situação pior. Quanto mais pressionados, mais devemos fluir. Quanto mais posto à prova, mais precisa fluir de nós da essência e do poder de Deus sobre a nossa vida. Imagina-se, querido, a azeitona que se extrai o azeite. Para se extrair o azeite da azeitona, ela precisa ser prensada. E quanto mais se prensa, mais se extrai do azeite, do óleo que ela libera. Mas para isso ela precisa ser submetida a uma prensa. Sabe, querido, muitas vezes para nós desenvolvermos o ministério, o chamado de Deus sobre a nossa vida, o propósito de Deus na nossas vidas, é por meio das perseguições, das provações, das lutas que nós enfrentamos diariamente. É nisso que o Senhor quer ver de nós, o liberar da sua glória, o fluir do seu poder em nós e através de nós. Agora, se nós formos posto em uma bolha, sabe, aquelas bolhas de proteção, colocadas, sabe, em uma caixa de vidro, dizer, não, ninguém toca no meu filhinho, ninguém mexe, ele não pode passar por dificuldade, não pode ser contrariado. Queridos, nós seremos cristãos frágeis e fracos. A nossa vida não será bem sucedida. O nosso ministério não avançará, a obra de Deus não crescerá, as nações não serão alcançadas por homens e mulheres fracos, frouxos, covardes. O reino de Deus será expandido por homens e mulheres postos às provas. Em meio às perseguições, é que a igreja precisa continuar avançando. Se nós nos calarmos, as pessoas irão de passos largos para o inferno. Mas se eu e você nos posicionarmos, assim como Estevão, assim como Felipe, que se pôs a pregar o evangelho, com ousadia e fé, mesmo tendo a sua própria vida, correndo risco de ser morto, assim como Estevão, tinha acabado de ser morto, mas Felipe, em ousadia, ele cada vez mais anunciava o evangelho e o nome de Cristo crescia cada vez mais naquela região. Uma igreja determinada, de fato, ela não nega a sua missão, mesmo que isso venha lhe custar a sua própria vida. Mesmo que isso custe a nossa vida, nós não fracassaremos, nós não podemos negar.
Sabe, queridos, se você pega um grão de milho, um caroço de milho, se você quer ter vários caroços de milho, você tem que submeter aquele caroço de milho à morte, tem que plantá-lo e ali ele vai morrer, e por meio da sua morte, gera-se, nasce um pé de milho, e do pé de milho nasce algumas espigas, e nessas espigas tem diversos caroços de milho. É isso que Deus quer gerar em nós. Se você quer produzir, se necessário for morrer para que outros nasçam, então morreremos. Que nós morramos, mas que o nome de Cristo seja glorificado, que a obra do Senhor cresça, que o seu reino se expanda em nós e através de nós. Se nós fracassarmos, como então os perdidos alcançarão a salvação? Versículo 4 diz assim: os que haviam sido dispersos, eles faziam o quê? Pregavam a palavra por onde quer que fosse. Eles pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Eles não se omitiam daquilo que estava da palavra, daquilo que eles tinham recebido, e por entender que pregar a Cristo, mesmo que isso pudesse custar a sua vida, eles não se omitiam, eles não se negavam, eles não se acovardavam em falar o amor de Jesus. E olha que estava havendo perseguição, estava havendo morte. Quantos aqui, alguém ouviu falar aqui que algum crente morreu aqui porque estava pregando na praça, porque estava falando do amor de Jesus para uma pessoa? A gente não ouve isso, graças a Deus. Mas mesmo assim nós não falamos. Ninguém vem contra nós. Ó, você não pode falar de Jesus aqui não, se você falar eu vou dar um tiro na sua boca. Nós não ouvimos isso, mas ficamos calados. Não há perseguição na igreja. Ninguém se opõe contra a gente aqui. Ninguém fala o contrário. Ninguém contraria a palavra que nós pregamos. Mas então por que nós não anunciamos com gratidão no nosso coração? Lá em Atos 2, a igreja ela estava unida. Eles tinham comunhão, eles se relacionavam bem, eles partilhavam do pão, em cada refeição eles estavam unidos, eles tinham tudo em comum, repartia os seus bens, era tudo 1001 maravilhas. Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos, era um modelo perfeito de igreja. Mas ainda não tinha um crescimento exponencial que era necessário, que precisaria para que a igreja crescesse e se expandisse e hoje chegasse aonde eu estou e você está. Por isso houve perseguição. Quando a igreja se conforma em um estilo de vida de só oba-oba, é muito perigoso. É bom termos comunhão, é necessário, faz parte, mas nós não podemos ficar somente nisso. Precisamos sair das quatro paredes e anunciar Jesus aos perdidos. É isso que Deus quer de cada um de nós. No versículo 5 diz: indo Felipe, que fazia parte da igreja, para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Felipe teve que se posicionar. Ele foi para Samaria e ali ele pregava o evangelho.
Havia libertação, havia cura, havia milagres. Havia credibilidade daquele povo unânime. Todos ali deram atenção ao que Filipe pregava. Porque Filipe estava cheio do poder de Deus. O Espírito Santo agia e atuava na vida dele. Estava sendo extraído de Filipe a glória de Deus, o poder de Deus que era manifesto e revelado nele e por meio dele. Mas se Filipe simplesmente acomodasse ou diante das perseguições, ele dizia, não, eu não sou crente. Eu vou na igreja, eu saía na igreja, mas eu não tenho nada com esse povo não sou crente não. Nem conta comigo, se for para sofrer, eu digo que não sou crente. Muitos, Paulo, a Bíblia diz que Saulo, eles pressionava, e ele diz que muitos, ele obrigava a eles negarem a fé. Talvez, se isso ocorresse hoje, quantos de nós suportaríamos as dores por causa do nome de Jesus? Quantos de nós, talvez seria posto à prova e não negaria ao Senhor? Deus sabe a igreja do Brasil, até onde ela suportaria as perseguições, até onde ela suportaria sofrer e morrer por causa do nome de Cristo. O Senhor tem nos dado o privilégio de não sofrermos as perseguições que outros países e outros irmãos têm sofrido. Mas ainda assim nós temos negado o Senhor. Temos sido covardes e negligentes. O Senhor conta conosco. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu. Seja fiel e anuncie o Evangelho, as boas novas do reino. Creia que o Senhor é com você e obedeça a sua verdade. Em Marcos a palavra diz, e disse, o Senhor, disse, vão pelo mundo todo, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele diz, estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Farão que expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia. Esses sinais iriam e vão acompanhar os que creem no nome do Senhor. Expulsariam o demônio, curariam enfermos, falariam novas línguas, pegariam em serpentes. Se beber alguma coisa venenosa, não vai causar mal. O que nós precisamos é crer. Esse poder, esses sinais não ficou restrito à igreja primitiva, aos irmãos daquela época. Esse poder, ele é tão real quanto o ar que nós respiramos, e ele pode agir na minha vida e na sua vida. Mas se isso, e nós precisamos entender, para você fazer manteiga, você precisa trazer dano no leite, você precisa chacoalhar o leite, a ponto dele virar uma manteiga. Submeter o leite a uma pressão, a um agitar, a ponto daquilo vier ser gerado, a manteiga, ser extraído daquele leite é a manteiga. Se isso for necessário ser extraído de nós, se for preciso que Deus permita que nós sejamos submetidos às pressões, mas que seja para extrair de nós aquilo que um dia Ele plantou em nós. O Espírito da verdade, a Bíblia diz que está sobre nós. O Senhor nos ungiu para pregar as boas novas. Ele disse, vão pelo mundo, pregue, anuncie. Nós não podemos se intimidar. Deus de fato está conosco. E é verdade, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo.
Quanto mais somos pressionados, mais de Deus tem que sair de nós. Sabe, querido, o exalar, o liberar de Deus precisa acontecer em nós. Deixa fluir. Deixa fluir o bom perfume de Cristo. Você pega uma planta e você quer extrair algumas propriedades dela, você precisa submetê-la a ela a danos. Alguns casos você precisa moê-la, em outros você precisa submetê-la a um pilão, as batidas do pilão, até que ela libere as suas qualidades, a sua essência, sabe, os seus valores medicinais, as suas propriedades medicinais. É isso que Deus quer de nós. Não que Deus queira que nós venhamos sofrer, mas se necessário for sofrer por causa do nome dEle, então que soframos. Mas que de nós saia a sua graça e o seu poder, a fim de que os perdidos sejam alcançados e o seu nome seja propagado. Devemos sim entender o processo de Deus sobre as nossas vidas. Em 2 Coríntios, o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 8. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre nosso corpo ao morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia. Aleluia. Somos em tudo pressionados, perseguidos, aparentemente vencidos, aparentemente destruídos, aparentemente fracassados, porém mais que vencedores. É isso que Deus tem para nós. É isso que o Senhor tem gerado na sua igreja. E é isso que Ele deseja gerar em mim e em você. Nós não podemos simplesmente nos dar por vencido, mas precisamos entender o preço que foi pago e o investimento que foi feito sobre a nossa vida. Nada veio de graça. O Senhor nos deu a salvação por meio da graça, sim, é verdade, mas Ele espera de nós total obediência e submissão para que vivamos a sua verdade e sejamos mais que vencedores. Se a igreja do Senhor se recusar a obedecer, se nós nos recusarmos a viver essa verdade, nós seremos pessoas frustradas. Nós seremos pessoas que, por um breve momento, teve a salvação em suas mãos, ou tão próximo de si, mas que jogou fora, recusou. É igual aquele folheto que a gente tem, errou o céu por 30 centímetros. Calcula-se que do cérebro para o coração tem aproximadamente 30 centímetros. Pensa só aqui, mas não deixa penetrar no coração. Não deixa criar raiz, não deixa tomar forma. E é isso que ocorre na vida de muitos de nós. Está com Jesus apenas por um momento. Está com Jesus só quando as coisas estão boas. Estamos com Jesus se as nossas contas estão sendo pagas, se eu estou bem no meu emprego, se as coisas financeiras na minha vida estão boas. Estou com Jesus se a minha família, os meus filhos, tudo no meu lar está bem. Então eu estou bem com Jesus, eu estou alegre. Jesus é o melhor. Uhul!
Mas quando as coisas da minha vida não estão boas, Jesus não presta? Jesus não é bom? É exatamente nesses momentos que nós precisamos demonstrar nossa lealdade e fidelidade para com o Senhor. Se nós fracassarmos, se no dia da provação, da angústia, das lutas, nós nos mostrarmos fracos, a nossa força vai ser pequena. Ou nós nos preparamos para encarar a realidade da vida, ou nós fracassaremos na esquina. Ou nós nos damos conta da realidade da vida cristã, que nós precisamos viver, ou nós nos depararemos um dia diante do Senhor e vemos que fracassamos, que fomos negligentes. A Bíblia diz que o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes Ele vai pôr à sua esquerda, as ovelhas à sua direita. As ovelhas Ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possua o reino, que está reservado, preparado para vocês, desde a antiguidade, desde a fundação do mundo. Aos bodes, Ele vai dizer, aparta-te de mim, eu não os conheço. É um espaço muito curto, da ovelha para um bode. Pode se confundir, parece, tem qualidades parecidas, semelhanças. Não chega a ser idêntica, mas se parece. Mas não é. Tomemos cuidado quem nós temos sido. Tomemos cuidado qual é a vida que nós temos levado. Tomemos cuidado o que temos produzido para Ele. Que tipo de vida temos levado com o Senhor? No verso 16 do capítulo 4 de 2 aos Coríntios diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que todos os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, as lutas estão produzindo para nós um peso que pesa mais do que todas as provações. Não há de se comparar ao que está reservado para nós. Talvez nós vejamos as situações, e Deus sabe perfeitamente, há momentos na vida que nós pensamos, Deus, eu não aguento mais, eu não vou suportar. Mas é justamente nesses momentos em que Deus quer extrair de nós o melhor dele, de nossas vidas. Permaneça fiel. A Bíblia diz que não vem sobre nós provação senão humana. E nela o Senhor dá o escape. Deus, eu não aguento mais. É só os alaídos, né? Só o barulho. Deus sabe que você suporta. Você mesmo sabe que você aguenta. Mas nós preferimos o quê? Justificar-nos com os nossos lamentos, as nossas ladainhas, para não encararmos a realidade e seguirmos
a vontade de Deus para nós. Nós gostamos do fracasso, mas o fracasso não é vitamina para o sucesso. Se você quer ser bem-sucedido diante do Senhor, reconheça sim os seus fracassos, mas prossiga olhando para Ele. Não é naquilo que você vê, porque se você ficar observando as coisas que estão ao seu redor, você vai se deparar com gigantes, com provações maiores. Mas olha para Deus, porque é nele que vem o nosso socorro. É dele que vem o nosso sustento. Ele é o nosso socorro bem presente. Por isso, não devemos ficar calados diante disso. O que pode, então, fazer um homem contra nós? O que poderá fazer um homem contra nós? Não tema. A Bíblia diz, não tema aquele que tira a alma, mata o corpo, a vida, mas devemos temer aquele que tem poder de tirar a vida e mandar a alma para o inferno. Deus, o homem pode tirar a vida, mas a alma, o espírito, quem tem poder de decidir para onde ele vai é Deus. E é a Deus que nós devemos temer. Entendeu? Deus é maior. Deus sustenta a sua vida. É Deus quem te guarda, é Deus quem te protege. A igreja do Senhor, ela entendeu isso e foi destemida. Foi uma igreja destemida. Foi uma igreja que não teve limites. Ela rompeu. Ela avançou. E essa igreja, ela continua existente até os dias atuais. A igreja que enfrenta impérios, enfrenta facções, enfrenta pandemia, enfrenta governos. E ela subsiste, porque o Senhor da igreja é poderoso. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, queridos, Deus quer levantar-nos. Deus quer levantar as nossas vidas nessa cidade. E eu tenho certeza que Deus já nos levantou. E alguns, Deus vai permitir sim, algumas prensas, algumas lutas, para que se extraia de nós aquilo que precisa ser extraído. Porque se nós permanecermos da mesma forma que estamos, não se liberará de nós, não será extraído de nós o que Deus quer que nós venhamos produzir. É importante que nós entendamos a vontade de Deus para a nossa vida. Pega uma raiz de uma planta, e aí dessa raiz, tem algumas raízes que eles fazem perfume, ela tem um aroma, um cheiro muito bom. Então o que eles fazem? Ele pega a raiz, dá umas batidas nela para ela ser ferida, machucada, para que a sua essência seja liberada. O seu aroma seja liberado. Quantos de nós não está precisando de umas pancadas? No bom sentido, né? Para que se extraia de nós o que Deus quer de cada um de nós. Encare a vontade de Deus para a sua vida. Encare o propósito de Deus para a sua vida. Não abra mão. Não abra mão. Primeira coisa, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Quem Deus disse que eu sou. Quem eu sou para Deus e quem Deus é para mim. Preciso saber que o Senhor me implantou nessa cidade. Me deu o privilégio de servir a Ele, me deu uma filiação, direito de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Então, entendendo isso, eu não vou andar cabisbaixo, não devemos andar como fracassados. Precisamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor nos deu. Eu sou de Deus, reconheço o meu valor e não vou abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Muitas coisas vai doer na nossa vida,
Mas para agradar a Deus, para que Deus receba de mim o melhor dele, então, Senhor, eu vou submeter. A onda está dizendo que surfar aqui é melhor. Deus, o Senhor está me mandando ir contra a força das ondas. Senhor, o Senhor está de brincadeira. Mas se o Senhor está mandando, eu vou surfar contra a onda. É possível, se Deus mandar. Vai doer? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas você vai vencer. E nada melhor do que você provar algo que você, no final, vai dizer: Deus, obrigado. Porque eu aprendi. Eu achei que não ia aguentar. Foi doloroso. Mas o Senhor mostrou que é possível. E hoje eu estou aqui. Tem uma música da Tamires Garcia, né, gente? Que fala que... Como que é mesmo? Para se tirar de mim, eu preciso ser moído, ferido, sei lá, um negócio assim. E prensado, né? Então, é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de você. Quando as coisas estão tudo boa, ninguém te contraria, nada acontece de ruim na sua vida, está tudo mar de rosa, tem alguma coisa errada, você não acha? Essa é a igreja vitoriosa. Essa é a igreja que o Senhor quer levantar em Buíque. Que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de cristão você quer ser? Como você quer encarar as lutas da vida? Entendeu? Outrora nós éramos mais corajosos, né? Imagina um rapaz quando quer namorar com a moça. Ele não tem medo do escuro. Ele não olha a hora do relógio. Pode ser meia-noite, ele vem, só tem ele. A única alma na cidade rodando é ele, porque ele sai da casa da noiva e vai para casa. Mas fala hoje. Vai ali falar do amor de Jesus. Vou nada. Tem medo, se acovarda, é negligente e tantas outras coisas mais. Chegou a hora de Deus mudar isso em nós. Amém? Deus conta com você. Você pode se colocar de pé agora? Vamos estar orando. Fala para Deus. Fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Da maneira que eu estou, da forma que eu estou levando a vida, é essa a maneira que o Senhor quer? Pode aumentar um pouquinho, Álvaro, por favor. Se pra te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído. Você reflita nessa música. Eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou é sempre uma nova história. Eu abro mão de tudo, de tudo que eu sei. Eu abro mão de tudo, também daquilo que eu não sei.
pra te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado. Eu estou aqui. Se pra te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado. Eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo, Fala, Deus, eis-me aqui. mas você Precisamos já de me Ti, Senhor. mostrou que Nós temos falhado nas nossas decisões. Nós temos seguido, ó Deus, da maneira que nós idealizamos, da maneira que nós achamos que é a correta. Nós temos criado em nosso coração um modelo de vida cristã perfeito, do jeito que nós queremos encarar. E a vida cristã, quem determina é o Senhor, os passos a seguir e a serem, ó Deus amado, trilhados por nós, é o Senhor. Aqui estamos, ó Pai, submetemos a nossa vida, Pai. Mas, ó Deus, se necessário for extrair de nós, ser moído, apertado, prensado, seja lá qual for o processo, Pai, mas que se extraia de nós o Teu melhor, o Teu querer, a Tua vontade, ó Pai, flui em nós e através de nós, Senhor. Pai, quebra as cadeias e rompe, ó Deus, com os grilhões, as fortalezas que aprisionam-nos, ó Pai, que mantenha-nos cativos, ó Deus, que mantenha-nos, ó Deus amado, numa vida miserável, raquítica, ó Deus amado, uma vida mesquinha, longe dos propósitos do Senhor. Nós abrimos mão nessa hora, Pai. Nós abrimos mão, ó Deus, e dizemos sim para a Tua vontade, dizemos sim para o Teu propósito, dizemos sim para o Teu querer, dizemos sim para honrar o Teu nome, sim para Te obedecer, sim, ó Pai, sim, Senhor, em nome de Jesus. Faz de nós o que o Senhor quer e cumpre em nós o Teu querer, o Teu propósito, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em pé mesmo, querido, já estamos finalizando. Lembrando aos irmãos que amanhã nós temos as nossas células. Não deixe de participar da sua célula. Vá. Sirva ao Senhor. Muitas vezes você não vai ter vontade de ir para a célula, sentir desanimado. Vai vir as chuvas, os sofrimentos, as dificuldades. Mas se é para se extrair o melhor de Deus em nós, eu vou para a célula. Vá para a célula. Encare a célula como algo de Deus para a sua vida. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar poderosamente. É nas pequenas coisas que se cresce um homem e uma mulher de Deus. E no domingo de manhã nós teremos o nosso culto às 9h30. Venha estar conosco, celebrando ao nosso Deus. Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te leve em segurança, debaixo da sua potente mão. Que você tenha uma semana abençoada. Que mal algum chegue à sua casa, praga algum à sua tenda. E o Senhor guarde o teu lar. Guarda a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Deus os abençoe, vão com Deus, em nome de Jesus.